Olá, boa noite. O contato direto já está no ar. Hoje vamos falar de um problema de saúde pública. Na cidade da Praia, não é difícil encontrar a deambular pelas ruas e artérias da capital pessoas com problemas mentais. Estando nas ruas, ficam vulneráveis e expostas a vários riscos com impactos físicos e psicológicos. Veja na reportagem que segue relatos de familiares que lutam diariamente com parentes com problemas mentais. Onde são encontradas, como estão e por que estão nas ruas sem mínimas condições de proteção, quais os seus direitos. Eis uma série de questões que vão nortear a reportagem investigativa que retrata o estado das pessoas com distúrbios mentais que deambulam pelas ruas da cidade da Praia e o drama das famílias em lidar com os seus parentes com problemas mentais. Em qualquer hora do dia ou até mesmo à noite, as pessoas com doenças mentais estão expostas nas ruas e em situação de extrema vulnerabilidade. Vejamos estas imagens registradas na capital do país. Aqui, devido à dimensão populacional, este cenário é bem mais visível. Da cidade da Praia, de certo modo, há uma resposta municipal. Dentro da Casa do Abrigo, que é a Casa Municipal dos Sem-Abrigos, não é? Há uma resposta, faz o trabalho complementar das pessoas que vivem na rua versus as pessoas doentes, sobretudo doença mental, não é? Há uma resposta. Mas a nível dos números, assim, me lembra que muitas das vezes há identificação, há seguimento, mas depois há desistência propriamente das pessoas, ou não aderência à consulta dessas pessoas que são identificadas. Mas existe, é visível na rua, é visível sobretudo nos lugares de grande movimentação das pessoas, nomeadamente fazenda, nomeadamente platô, agora em Palmarejo, não é? Então, isso também chama atenção para as pessoas responsáveis, entidades responsáveis, de trabalhar de uma forma mais ampla, como mesmo disse, com os serviços, para poder dar uma resposta. Os casos são vários, quer sejam homens ou mulheres, cada um com a sua história. Uns sofrem com a depressão, outros com transtorno bipolar, esquizofrenia, demência e transtornos de ansiedade. Pelos contornos que esta problemática está a ter na sociedade cabo-verdiana e pelos riscos associados a este problema, tanto para os indivíduos que sofrem com distúrbios mentais, como para a população a quem defende que há falta de atenção à saúde mental de quem deambula pelas ruas. Em tom de desespero, a apreciação começa a ser partilhada pelos familiares das pessoas com distúrbios mentais e se estende à opinião pública. Ngacha mas devia ter um lugar de estar, que na rua tá anda, botou sem sapato,
botei as tapires maior, botei logo na rua, na situação que está, é que lugar que eu estava, na estado que está, né? Douro você passa a atravessar carro na estrada e tem douro para ainda hoje, então é carro, tá ali, tá baixo do carro e pico, e mira, tá ali também, estrada, loura, tá ali, tá baixo do carro, aquela pessoa de situação que ela foi, e pico, vão ali, qualquer condutor na estrada e tenta atropelar, e condutor que essa aqui é problemas, entende? Acho mesmo deve criar um espaço adequado para que essa pessoa fica circulando na rua de forma que quer ser. Numa das zonas periféricas da cidade da Praia, há vários anos, uma família enfrenta o drama de lidar com um jovem que sofre com perturbações mentais. Entre os momentos agressivos e a ida às ruas, há relatos de várias ocorrências que até põem em causa a vida e a integridade física dos familiares, vizinhos e até mesmo pessoas desconhecidas. A minha arte, mas mesmo que tem distúrbio mental, mesmo que dá aquela coisa de distúrbio mental, mas tem que ter uma ação preventiva para poder fazer aquele distúrbio na sociedade, para modo se não tem que fazer, tem que agir um mal maior, tem que ter uma vida para modo alguém pancada, que costuma ter alguém barriga, que vai com tripa no hospital. Já costuma alguém pancada, está na rua, toma alguém coisa, toma alguém se dinheiro, o menino está mandado, toma e usa complicado. Minha caribe deixa te que mata ou te que matar para cuidar, para você matar essa flama coisa já resolve. Agora se se mata, pelo menos toma uma sombra. Mas deve haver uma sombra para morrer. Ele uma coisa que está mal na Cabo Verde, uma lei na situação de que isso funciona nada. E ali na nossa casa, eu costumo agredir algum membro de família? Tenta agredir, mas só que nós, às vezes, como nós jovens, não está junto nele, corre. Já quebrando janela, já coisa, já faz muita coisa, mas só que, às vezes, a hora que faz muita coisa que não chega a rua, que a rua é pior, fica a fazer distúrbio, a polícia fica corta atrás, está flor. Depois também está falando com ele. Na rua, ele está fazendo distúrbio, ele está fazendo na sucupira, nós também na sucupira, nós está perguntando informações, praia, na ponta de riba, praia, ele está fazendo hospital, onde que é boi, na fazenda, ele com cheiro na quesada, na ponta da água está correndo, onde que é boi está correndo, a mim mesmo costuma consultava ele, que é mais normal. Não estava a Trindade, não estava, mas tinha Trindade, eu costumava levar ao hospital de praia, no passar para Trindade, era um fim de semana. Quando não chega lá, o médico que estava, enfermeiro, servente que está recebendo. Estou na pôr na ambulância e não vem para morrer. Xuxu, é triste. No hospital também, eu costumava acolher e gente tudo está nega, está corre. Está corre. Há dias falaram, uma enfermeira pancada ali na posto de saúde de Pontarão. Aí ele, mim nunca atrás dessas razões, porque ele é agressivo. Ele é agressivo. Alguém de que ela me encafla para ter idade oficial, porque me também até deseja para oficial, porque ele é castanheiro. Mas tem que ter controle. O referido jovem recebia tratamento nos serviços de psiquiatria de forma frequente, mas atualmente, segundo os familiares, o mesmo não está a acontecer. Quando estava mais ou menos, está fazendo, está permitindo aqui no levar ele, mas agora é que você permite. É aquele que não te pede ajuda, a hora que está assim, para não pedir ajuda de autoridades, para não conseguir levar ele para treinar, para não acompanhar ele, que é esse catarano. Para vocês dando tem pior, não chama, não fala assim, você precisa de ajuda para não levar uma pessoa para treinar, que se eles vêm tem pior, que a petróleo não acompanha, não leva ele. Esse que está com uma, mas esse que está fosse. Tem uma montanha de processo no tribunal. A dias polícia se trata de ele. Cada polícia entra no beco, ele está correndo, está fugindo, ele está fazendo. Ele quer saber o movimento de França, ele está pegando. Polícia tem polícias que têm medo dele. Há dias uma polícia mulher dá um tiro na joelho, sai para aquele outro lado, ele está cura todo dia, mas ele está melhora rápido. Ele melhora rápido, ele melhora, ele torna a começar. A mim fala, se autoridade, se tribunal, já tem um problema mental, mas tem uma regra, ele que pode ficar na rua,
perturba a sociedade. Com a pandemia, a saúde mental de muitas pessoas ficou fragilizada e as estatísticas relativamente a esta matéria aumentaram, conforme dados oficiais a nível mundial. Cerca de 10 a 12% em termos de carga da doença são apresentados pelos problemas de saúde mental, ou seja, de cada 100 pessoas com problemas de saúde, 10 a 12 têm problemas de saúde mental. As estatísticas também se demonstram, os estudos a nível mundial, demonstram que 1 em cada 5 pessoas terá um problema de saúde mental em algum momento da sua vida. Ou seja, nós que estamos aqui, estamos 2, 4, 6, um de nós terá uma perturbação mental em algum momento da nossa vida. Isto é algo sério. E sem contar que devemos prestar muita atenção à questão da saúde mental em alguns contextos. Hoje se fala muito da questão de violência doméstica, violência baseada no género, que falam por aí, falam da delinquência juvenil, fala-se da questão da integração dos imigrantes e da atenção aos grupos vulneráveis, dentre eles e as crianças, os idosos e outros. São questões que devem ser consideradas e quando se fala de saúde e de saúde mental, sobretudo. Nós conhecemos o impacto que tudo isso tem, diariamente lidamos com estas situações relacionadas com o consumo de álcool, de droga. Todas essas situações merecem atenção e merecem uma abordagem adequada e com uma boa integração, participação da comunidade, mas também que seja integrada em programas tanto educativos, que tenham uma boa relação com a justiça e que haja participação tanto de grupos organizados e para que a saúde mental de facto ocupe o lugar que deve ocupar e que tanto essa imagem que nós temos às vezes da doença mental somente espelhada em doentes graves, aqueles que estão na rua. Isto é muito mais além do que aquilo que se vê. Portanto, isso aqui é a ponta do iceberg num contexto muito amplo de problemas de saúde mental. Pelo menos na capital do país, as perturbações mais frequentes identificadas no Centro de Tratamento Psiquiátrico da Trindade estão relacionadas com as do carácter afetivo. Porque as pessoas, quando chegam no nosso serviço, são os casos mais complexos. Há situações que nem chegam ou que as pessoas até não levam em consideração que são perturbações e que merecem atenção. Mas as que mais frequentemente recebemos são as perturbações afetivas. Estamos a falar de pessoas com problemas de depressão, e pessoas com doenças do foro e transtorno afetivo bipolar, que cursam com tanto a fase depressiva ou a fase maníaca, mas também as perturbações psicóticas e, em terceira posição, nós temos as perturbações relacionadas com o consumo de álcool e com o consumo de drogas. Portanto, o álcool continua sendo um problema de saúde pública, um problema grave, agrava todos os problemas de saúde mental para aqueles que já têm antecedentes de perturbações mentais, mas também são causas de múltiplos problemas que advêm do consumo, desde a adição e as outras alterações comportamentais que advêm sem considerar os outros problemas que não são considerados problemas de saúde mental, mas que nós observamos no dia a dia. Os familiares das pessoas com problemas e distúrbios mentais falam da necessidade de se ter ações preventivas como forma de reduzir as vulnerabilidades dos pacientes, pois, em muitos casos, são injuriados e sem, pelo menos, defenderem os seus direitos. A ação preventiva é qualquer tipo de ação que a autoridade pode tomar para que pessoas antes de acontecer algo maior, antes de matar, para morrer essa tafla, quer dizer, ele tem que matar para tomar uma atitude, antes de acontecer algo mais grave, como gerar alguém pancada, gerar alguém barriga,
de acusa nenhum que está falando, estava a tribunal está falando, tem de fazer caso porque tem um problema mental. Então, ou por não cope acompanhado, ou para não dar ajuda sempre que não precisa para bem capturar para poder levar para fazer tratamento, coisa que ele aqui não precisa também. Ele fica também, ele fica toma pessoas sem dinheiro, para coisa, fica por causa de distúrbio, às vezes está ainda tendo um preto. Minha hora que está naquele caso, ela minha estava tudo, minha estava tudo, até fica para pessoas dinheiro, está andando na rua, está coisa assim, está fazendo teu distúrbio na sociedade. Esse fogo. Esse que se mata mal carta com dinheiro, com caciquinha. Esse rastalho. Minha filha fica assim. Gosto ali. Toda vez que minha filha sai na rua, está troça naquela caule. Bem, minha porta tudo quebrada, bem quebrada a porta ali, aqui não está com ele. Sim, vamos falar assim, eu sou ele, vamos falar claro, não sou ele. Aí minha sai, minha filha tem educação, minha filha é trabalhador. Para a mãe, está a cabeça, está fatil, está sai na rua, está com pedra, que está de caro, que está de ou quer fazer o troça. Está sai na rua, está com pedra, que está de caro, que está de criança, está bem, que está bem. Está dormindo na rua. Tem um dia, tem 4 dias que vem em casa, não chama para treinar, Flávio está lá internado, que é que estava, que vem para treinar internado. Ele vem com pancada na cabeça, faca que é dele com na cabeça. Nunca sabe quem, estava no outro. Chama a polícia falou não, mas aquele é trabalho de ambulância. Então chama a ambulância, que a ambulância vem dando que socorro ali, me que fica com ele no hospital. Tinha meia-noite e tal, me com ele no hospital, para morrer de cabeça, tudo frágil, da sua cara que é dele na lado cabeça. Histórias que se repetem e infelizmente marcam pela negativa o dia a dia dos familiares que lidam com parentes com distúrbios mentais. Cuidar da saúde mental é uma responsabilidade de todos, pois trata-se de um problema de saúde pública. E em termos dos cuidados, no Hospital Psiquiátrico da Trindade, os familiares das pessoas com distúrbios mentais pedem mais assistência e acompanhamento do centro hospitalar, que neste momento está em obras. Em um outro bairro da cidade da Praia, encontramos esta jovem que não quis se identificar, mas relata o drama de conviver diariamente com um familiar com problemas mentais. É um misto de sentimentos, entre o medo de ser agredida e o amor que fala mais alto. Esta jovem explica que sempre tenta dar o seu apoio para diminuir as vulnerabilidades do tio, que entre casa e rua continua a ter comportamentos agressivos. A situação é, ok, tive que esse comportamento ali, não está tentando ir ao hospital, e hoje eu sei que o médico está a falar, e se não consigo internar. Ora, principalmente aqui tinha que estar de agressividade, e tenta internar na Trindade. Últimos tempos não tenho que ir de 3 meses para ali, até a atualidade, dia de hoje, que não está em novembro, e já não tenta internar para ir 3 vezes. E foi naquela dificuldade de que eu consegui internar por causa de faltas de cama e de espaço na Trindade para internar, então nunca consegui internar. Naquela última crise que tive, onde que veio atacando dentro de casa, que ele solicita a polícia e também a polícia vem cá para o bombeiro, que leva lá para a Trindade, nunca não insiste bastante com médicos, e então o tio também teve aquele comportamento de agressividade, mesmo dentro do hospital e perante também policiais, que eles olham realmente essa ameaça e tenta e comete um ato de agressividade até homicídio, se calhar for preciso. Se conseguisse, se for alguém que estiver à volta e que impede, então que eles olham estar e que eles tomam uma atitude de não, realmente estão em uma situação complicada, tem que ter o que está a fazer. Ele naquela situação ele nunca podia estar com ele, nunca tem absolutamente nada a fazer com ele, não se está com risco dentro de nossa casa. E pessoas também ao redor, que muitas pessoas eram no relato de coisas que têm feito.
e agressividade e falta de comportamento, anda na rua, agride pessoas, apanha pessoas, coisas na rua. De tudo que os relatos que fazem médico, acaba para fulano, para não guarda, mas se eu está internal. Acaba para internal. E a família claramente fica mais despreocupado na hora que está internado, mas simplesmente não há fala outra vez com o médico e só me tem que estar por outra vez na rua porque me tem que estar alta. Porque me está consciente da coisa que essa faz e me escapou de mantê-la lá. Um acompanhamento que aconteceu nos serviços psiquiátricos da Trindade, infraestrutura que está em obras de remodelação para sua extensão. O lançamento da obra teve lugar em novembro de 2021, com o objetivo de trazer melhoria em termos de condições para acolhimento dos pacientes, melhores condições para os trabalhadores da instituição e melhor possibilidade de ações de reabilitação e reinserção dos pacientes na sociedade. Familiares dos pacientes com distúrbios mentais afirmam que com as obras em curso as demandas não estão a ser atendidas, pelo que pedem por soluções. E nossa preocupação é não saber ainda me está 100% bem e nem me cada dor. Me cada fica. Mesmo com medicamentos que anda a tomar, que a tem. Mesmo com os medicamentos, esse comportamento ainda é estável. E nossa preocupação é que lá, o que não está fazendo perante aquela situação lá. A família quer saber o que é isso, onde que eles podem recorrer. Naquela situação lá onde que uma instituição como a Trindade que não estava uma instituição que podia ajudar a nós, a partir daquele momento que a sua mesma está por mas onde que não estava, coisa que não está faz. Mas o problema não é tipo a autoridade, porque que sou ele? E que sou ele? E ponderá tem canto às vezes que está estando na situação dele que mandaram também que está estando às vezes não prite. A Deus vizinha estava ali no lado de casa ali, pô, não tem uma escola ali, é o pé de casa, aquele outro lado é a escola. E panha dois paralelos para de menino colar assim, para o menino só te chucha colar na janela de escola. Eu tive que chamar um professor, que precisava passar ali, e falei, senhor, eu bem falo com o diretor da escola para governar para e professora governar aqueles meninos lá. Para morrer, é perigo, é por panha pedra e furias dele para ele dar um menino nele e mata. Esse tem que olhar também, porque aí ele se puro na Trindade, que é tratado, que sai de Trindade, que está lúcido, vou pôr num lugar assim, particular, para o testar de fato que esse é problema mental ou se é problema de droga que está fazendo as coisas. É que pode largar à toa, está contra alguém cedo para amanhã, a dia cedo traz alguém para casa. Tem época que costuma quebrar carro, riba contra que quebra grandes carros. Críticas direcionadas e que junto do Hospital Agostinho Neto, espaço que é responsável pela gestão e administração do Hospital Trindade, fizemos vários contatos para uma entrevista, mas apesar das tentativas, não conseguimos gravar nenhuma reação. No entanto, recorremos a uma entrevista de arquivo onde o psiquiatra João Vaz, que é o atual diretor do Hospital Trindade, reconheceu que a procura por internamentos nos serviços da psiquiatria da Trindade tem aumentado. Face a isso, falou em particular da questão do consumo do álcool, que tem gerado vários problemas sociais e que, neste caso, só o Hospital da Trindade não consegue dar respostas a tantas solicitações. E deve-se pensar mesmo em estruturas e voltadas para o tratamento de pacientes com problemas relacionados com o álcool, porque o seu consumo é legal, é consumido amplamente e é de se esperar que o tratamento não seja feito somente nos serviços da psiquiatria. Muitas vezes os familiares vão lá com uma pressão para internar os seus doentes. Houve muita procura e está havendo muita procura de internamentos por problemas relacionados com o álcool, mas é impossível que o serviço da psiquiatria trate todas as pessoas com perturbações relacionadas com o álcool. Portanto, as perturbações menores devem ser tratadas mesmo mais próximo, no centro de saúde, e
há uma necessidade ainda de ampliar, de oferecer tanto esses serviços virados para o tratamento, muito mais além de que os programas da promoção, que são importantes, que hoje em dia vários grupos são integrados, vários programas, mas é preciso ter mesmo um espaço para tratamento de desintoxicação, o tratamento tanto a curto e a longo prazo. Voltamos a referir a questão do drama das famílias no dia a dia, no convívio com os parentes com problemas mentais. Na zona de Ponta d'Água, recentemente, o mesmo jovem que sofre de distúrbio mental incendiou uma habitação dos seus avós, a mesma residência que tem sido o lugar de refúgio para ele. A hora que está agressivo, ele está saindo com uma criação, lá com a família, que está respeita a sociedade, que está respeita o vizinho. Nós é família, mas não está dizendo ou ele preso de que morto. E não está uma polícia, a polícia está bem, às vezes está levando casos, está juntando muitos casos, tanto de nós que não está falando, outro de parte de pessoas. O tribunal está falando, mas ele tem distúrbio psicológico, mas que pode fazer nada com ele. E coisa, não está ficando falando assim, será que na Cabo Verde, então, que tem uma lei, tudo a legislação de Cabo Verde, que tem uma lei que protege uma ação preventiva naqueles casos lá. E a mesma pergunta é feita por esta senhora que está à procura de respostas há vários anos. A idosa de 83 anos foi agredida pela sua filha pela segunda vez, conforme relatou, e esteve sob cuidados médicos no Hospital Central da Praia devido à gravidade dos ferimentos pelo corpo. Mas e injuriante eu não é que pedra ele não só soco na cabeça, ele não soco de cabeça de mole-se, quando um pouco anda com sangue, ninguém dentro do casa, me coelho dentro do casa, assim que cada faro deve ter conta de pessoa, não tudo é filho deu, não tem dado então se que tem lugar de pôr é para pôr nenhum, mas me de me para entender, para mostrar que assim já tem banhado caralho, já cada dia mas crepanhou de jurão para morrer na idade está não tem idade tu que cada dá para comportar o que fazer na cidade só está falando que tem lugar e carro está petado se está que tem carro de pôr alguém assim para ficar para matar alguém aqui mora agora está ficando na rua. A minha cama está para morrer o cara, já é do berço. É preciso pensar com todos os membros, com todos os miolos, digamos assim, para poder dar uma resposta solúvel àquela pessoa. Mas a pessoa também, como eu disse, em primeiro lugar, é o seu direito. Direito à saúde, direito à medicação, direito a viver. Isso são direitos universais e cabe a cada um de nós, independentemente da circunstância ou das condições ou da situação do poder das políticas públicas, desenhar de uma forma enquadrada para que a pessoa se sinta bem e também salvaguardar o seu direito. Sem soluções à vista e muitos sem apoios dos familiares, que pelo menos deveriam ser a base, estas pessoas ficam nas ruas expostas a vários riscos, a saber, sem proteção, sem uma alimentação digna, sem cuidados de higiene e sem acompanhamento médico com frequência. Uma situação que agrava cada vez mais o estado de saúde destas pessoas e com consequências para a sociedade, pois trata-se de um problema de saúde pública e que diz respeito a todos. É uma situação da vulnerabilidade pública, da saúde pública também, não é? A responsabilidade da saúde pública afeta ao governo, mas também cabe a responsabilidade da Câmara Municipal. O trabalho da Câmara Municipal é justamente isso no trabalho da promoção. O trabalho da promoção centra exclusivamente na identificação dessas pessoas, quem são, quantos são, aonde estão, e futuramente fazer um encaminhamento e seguimento no hospital ou no espaço apropriado para isso. Nomeadamente temos o Hospital Trindade que façam isso, ou então trabalho em concertância com o serviço da psiquiatria local. Com o serviço da psiquiatria também poderá
com a Câmara, não só com a equipa multidisciplinar, que aconselho sempre assistentes sociais, psicólogos, monitores e em si que façam um trabalho de terreno, não é? Para fazer um acompanhamento, porque muitas das vezes essas pessoas, independentemente de estão na rua, ou é de rua ou estão na rua, que são duas coisas diferentes, mas na retaguarda sempre há uma família. Isso para que haja uma resposta mais contemplar, mais ampla, no sentido de garantir também o direito daquela pessoa doente. Palavras como maluco e esquizofrénico são vulgarmente utilizadas na linguagem do dia a dia. Muitas vezes a doença mental é com frequência relacionada ao mendigo que deambula pelas ruas. O estigma relacionado com a doença mental provém de um conjunto de falsas crenças que origina a falta de conhecimento e compreensão. O importante é que haja um melhor conhecimento acerca da saúde mental, evitando assim crenças e estereótipos que ainda estão presentes na nossa sociedade. E sobre o assunto, o psiquiatra João Vaz fez referência também à questão do estigma em relação às doenças mentais na sociedade cabo-verdiana. O estigma começa, eu sou muito inserido nesse aspecto, começa pela classe médica, começa pelos dirigentes, pelos políticos e passa necessariamente para a população geral. Portanto, há esse efeito. Portanto, brincadeira disso, não, então, se você é doido, vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, ou não querem procurar o serviço porque isso é assunto de pessoa doida ou pessoa com perturbação mental, mas também mesmo na forma como são feitos os tratamentos, como se trata este assunto. Alguns casos de pacientes em crise que reagem ou à produção da sua mente ou às provocações que lhes são feitas e as pessoas ficam com o medo ou com essa imagem de que as perturbações mentais funcionam desse jeito. As doenças mentais são tratáveis, nós podemos tratá-las. Isso aqui as pessoas devem entender e devem colaborar. E devem saber que ninguém está imune à questão das perturbações mentais. Eu já disse aqui que 1 em cada 5, em um momento da sua vida, terá uma perturbação. Portanto, isto é algo que está entre nós, está em nossa família, está em nossa comunidade, é gerado na própria comunidade, muitas vezes é resultado dos fatores que surgem, tanto ambientais, familiares, está associado a fatores genéticos, portanto é uma carga genética que a pessoa traz já da sua família, por isso temos às vezes histórias de pessoas com problemas de saúde mental na sua família. Então o estigma deve ser combatido de todas as maneiras. Portanto, para os doentes mentais é necessário ter uma cultura de tolerância e de ver que na sociedade há um espaço para todos. Para o psicólogo Jacó Vicente, o estado da saúde mental em Cabo Verde não é positivo. Defende que é fundamental desenvolver estratégias para melhorar a saúde mental dos cabo-verdianos e investir, sobretudo, nos cuidados primários. A percepção geral que nós temos é que tem estado a ficar cada vez mais precária. Temos estado a ver cada vez mais doentes mentais na rua da cidade e dos municípios, todos os municípios. Temos estado a ter mais bullying na escola, temos estado a ter mais burnout, os funcionários, os trabalhadores têm estado a ter cada vez mais problemas, mais transtornos mentais. Então pensamos que não é positivo o estado de saúde mental em Cabo Verde e por isso mesmo queremos também apoiar o governo e as câmaras municipais ao colocar este assunto na pauta do dia e começarmos a falar e a encontrar mecanismos para resolver. Vai ainda mais longe na sua tese e diz que, para além de planos estratégicos, torna-se essencial o financiamento do sistema de saúde mental em Cabo Verde. Não é só ter um plano estratégico, o plano estratégico para já advém de uma política pública da saúde. E nós não temos um plano da saúde pública da saúde mental. Então, a questão é, qual é a ancoragem do plano estratégico da saúde mental, se não temos um chapéu? Quem conhece o plano estratégico?
Quer dizer, é preciso debater mais, é preciso socializarmos mais. Também o presidente da Associação A Ponte, José António dos Reis, defendeu o reforço e a melhoria a nível dos cuidados primários em saúde mental, de modo a serem mais abrangentes, mais próximos e efetivos. Há quem defende que todos devem cuidar da saúde mental. Este tema é realmente um assunto que interessa a todos. Fazendo uma análise da situação da saúde mental no país, o secretário de Estado adjunto da Saúde disse estar ciente da necessidade de se reforçar ainda mais as estruturas hospitalares e também os profissionais para integrar as melhores abordagens à saúde mental. Vale frisar que a Constituição da República de Cabo Verde consagra o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde é entendido não só na perspectiva de ausência da doença, mas enquanto bem-estar físico, psíquico e social, cuja não realização interfere negativamente na materialização de outros direitos humanos. Vamos falar do mesmo assunto, mas baseando-se na realidade na cidade de Assumada. A situação dos doentes mentais deambulando pelas ruas tem preocupado a população local, que alerta para os perigos porque muitas vezes os munícipes já foram agredidos com pedras e até mesmo armas brancas por pessoas com distúrbios mentais. Sobre essa problemática, a presidente da Câmara Municipal, Jacira Monteiro, diz que a autarquia tem trabalhado para resolver essa questão. Já o sociólogo Henrique Varela afirma que a responsabilidade para com os doentes mentais recai sobre as autoridades e a sociedade. Mais detalhes com o repórter Jair Furtado. Deambulando pelas suas ruas desde meados dos anos 80. De fato, esses doentes muitas vezes acabam por causar transtornos aos residentes da cidade, como também às pessoas das outras partes da Ilha de Santiago e turistas que diariamente visitam a cidade do Planalto, colocando assim em perigo as suas vidas e a das pessoas que por aí passam. Assumada fica a 44 quilômetros para norte da cidade da Praia, um importante polo comercial onde pode fluir uma atmosfera peculiar no misto de campo e urbe. Assumada é o segundo maior centro urbano da Ilha de Santiago, a maior cidade do interior da ilha, a mais próspera da região. É um dos maiores centros urbanos de Cabo Verde. Desde a sua fundação, em 1912, tem atraído pessoas de toda a Ilha de Santiago e das outras ilhas, sobretudo as da Ilha de Fogo, Santo Antão, São Vicente, Maio e Brava. Mas nem tudo é maravilha nesta cidade. Um dos maiores problemas são os doentes mentais. Preocupante que ainda pensa mas devia ser olhado de uma outra forma. Para que a doente mental, para além de esta trazer um certo insegurança e instabilidade para a população em geral, essa pessoa também que inspira cuidados e para resolver essa situação, requer cuidados de saúde e de dignidade também da pessoa humana que é. Tem alguns podem representar algum perigo para nós. Toda hora que está na plena consciência de ser exato, de quando em vez esse pode sim representa algum tipo de ameaça. Na minha infância, então lembro de alguns doentes mentais que de vez em quando tinham comportamentos mais agressivos. Sim. Para mim, acho que o Estado devia tomar conta dessas pessoas, porque às vezes prevarica. A prevarica que dias ali está no caminho e pronto, tem que desviar, mas às vezes a prevarica mesmo com armas brancas, né? E
devem ter mais cuidado, pronto, para que as pessoas servam mais tratado de sua saúde mental. Porque aqui é o que até importa a pessoa. Esse dia, hoje um indivíduo ali, está tentando agredir, a pessoa está passando na ali, que é uma pessoa que é um doente mental. Está acharetado na chão, ele vai sair pela manhã, então é muita complicação. Por isso, dá um espaço para acolhido, é a melhor coisa que queria fazer. É que é fácil, para empanhar tudo doentes mentais, por exemplo, para pôr num lugar. Primeiro tem que preparar pessoas capazes de tomar conta disso. Psicólogo e pessoas formadas na área. Então é que é fácil, mas com bom esforço é capaz de conseguir. A saúde mental é uma questão preocupante em qualquer país do mundo, porém, Cabo Verde não foge à regra e, comparada com outras realidades, a situação não é tão caótica e, em Assomate, essa realidade é visível a olhos de todos, porque são muitos os doentes mentais a circular pelas ruas da cidade. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais que também podem afetar as relações com outras pessoas. São vários os transtornos mentais. O acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e apoio social é fundamental. Nesse momento, a delegacia tem 500 e tal doentes inscritos. Às vezes, no hoje alguns doentes na rua são. Até porque o doente mental também pode ter direito a estar na rua acima que os outros doentes. Não está trabalhando arduamente na garante e tratamento a todo paciente para estar controlado, para estar única questão. Não tem que vir trabalhar arduamente na comunidade. Se a calhar aquele que está falta Cabo Verde, para não trabalhar doente na seio de família e na sua comunidade e para não criar rede de suporte para o doente mental com outros determinantes da saúde, tanto de questão de emprego, de casa, de alimentação, de educação, de o que fazer e também garante tratamento adequado à família e a doente na sua comunidade. A carga dos transtornos mentais continua crescendo, com impactos significativos sobre a saúde e as principais consequências sociais, de direitos humanos e econômicas em todos os países do mundo e em Cabo Verde, em particular em Assomada, pouco se fala em políticas a respeito. Por outro lado, ninguém faz nada para que estes doentes mentais possam usufruir dos cuidados médicos próprios, literalmente abandonados à sua sorte e, consequentemente, estes acabam por sofrer de uma doença que é perfeitamente curável por décadas até que morram. Porém, Jacira Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, diz que estão a trabalhar e que medidas têm sido tomadas. A nossa idealidade sempre esteve preocupada com a questão dos doentes mentais e que ninguém faz nada também não concordo, porque tem sido feito algumas coisas entre a Câmara e o Ministério da Saúde. Tem havido um diálogo muito articulado neste sentido. É claro que há projetos, mas tem sido tomado medidas de mitigação neste sentido. Por exemplo, especial realce aqui para a nossa casa da sopa e a nossa loja social, que é um serviço social que alberga esses doentes mentais, neste momento só durante o dia, com serviço de pequeno almoço e jantar, assistência médica medicamentosa e mesmo com apoio psicológico. Portanto, tem sido feito um trabalho articulado de colaboração entre as várias entidades aqui do município. Agora, precisamos neste momento de rever e de ver essa questão já ao nível da região, porque neste momento os doentes mentais
que deambulam pela cidade não são só do município, alguns vêm de outros municípios e temos também esses dados levantados. E aquilo que nós tentamos neste momento, como eles muitas vezes, para não pernoitarem na rua, aquilo que nós temos estado a fazer é sensibilizar e articular com as famílias no sentido de terem os seus doentes a dormirem em casa. Segundo José Carvalho, os doentes mentais não são perigosos. E no Conselho de Santa Catarina de Santiago, de acordo com o mesmo, citando os registros, as situações mais frequentes são os casos dos pacientes com esquizofrenia e usuários de drogas. Há tratamentos eficazes para os transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. Segundo o enfermeiro-chefe da Delegacia de Saúde de Santa Catarina, internar os doentes mentais não é a melhor forma e nem a solução mais plausível. Para igual se o mundo se trata doente mental, se desinstitucionaliza. Para hoje uma institucionaliza doente, para ficar com o doente internado é melhor. Então, é melhor trata doente na sua comunidade, na sua família. Mas para isso não tem que arranjar condições necessárias para não trabalhar para aquela. Tem algum estigma que pessoas pensam que doente mental é perigoso. Quantos casos de agressão que acontecem para doentes mentais? Quase um católico. Mas ditas normais ter companheiro pancada todo dia. Estou a ouvir homicídio, estou a ouvir guerras, estou a ouvir outras coisas. Mas doentes mentais, estou a ouvir raras vezes vou fazer um doente mental, mas fazer aquilo, mas era pancada ou mas agredir. Entretanto, Jacira Monteiro reconhece que, em alguns casos, os doentes mentais podem representar um risco real para os munícipes. Por isso, diz que a Idealidade tem em carteira um projeto muito ambicioso que vai dar resposta a este flagelo. Temos um projeto muito ambicioso que vai dar resposta a este flagelo, que é criar um centro social não só para os doentes mentais, mas também para idosos sem famílias e também pessoas com mobilidade reduzida, que funciona como centro de dia e, em alguns casos, também um centro de internamento que vai funcionar a nível da região de Santiago Norte. Tem sido feito um trabalho que podemos dizer que ainda é insuficiente, mas temos tomado medidas e graças a Deus, temos contado com a colaboração dos serviços de saúde e da polícia, porque há casos de doentes com alguma agressividade e outras organizações também não governamentais. Mas como as famílias lidam com tudo isso sem um lugar apropriado para cuidarem dos seus entes queridos? Quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia? Quais são as suas preocupações e medos? À semelhança de muitas famílias do município, essa família passa por maus bocados no dia a dia. Quando eu tinha 9 anos, pediam ali que pediam. Um cara foi que até saiu, vamos fazer, não manter esse carrinho, assim, me que até saiu, me estava aí, o doutor foi, me estava aí, sabe, para brincar com ele, também está pop. Eu fico as meninas estão brincando com ele, também está pop. Então, quando eu saio, eu quebra a carta, aceitando. Então, baflas, e legado que ele não é falando, não, mas já está na 20 talas, que até para pôr. Quando alguém vai pôr a coisa, foi que até para estomar ele. Fica assim. Mas, assim, acha aí, qual que é essa tratela, assim, que está fica calmo. Não vai consultar, mas dá um medicamento na chara lá, e fica baba. Se mas que dou, pancada com mas. O que está nervado, se tempo, você está nerva, então ele chara com a molina e chaliza assim, com açúcar, não está caro. Se me sai um documento, está caro, mas se me sai a coisa está de terra. Se chateia, ele está nervo, está recuperado, pode ir para menino, pode ir para a carro, assim. Ele vai para a piada, coisa. Está se calmado. O que está no momento, eu posso brincar, menino, você está mexendo, alguém grande, assim, se o senhor você gosta de nós, licença, mas se alguém que mexe, ele já está nervoso, já que está recuperado, para na janela ou na cara, tudo nervoso. Como se isso não fosse suficiente, essa família passa também por grandes dificuldades, o que complica o tratamento do filho de Geralda Tavares. Se ele falar, ali casa de telha, que é antigo. Essas caras sobre o frio, a água está entrando dentro. Se meu Deus é dando aquelas águas ali que não se está alimentando ele, Deus não fica lá obrigado também. Até choro de dificuldade com ele.
Tá tem curso ali, se não tem estante, tá quebra, tem janela para ele, quebra, mas nem pedir favor, vai pôr ele de ferro. Nada de vírus, se não tá tem. Tudo isso que sai louça, tá ficha dentro daquele quarto, lá que tá hoje, tá quebra. Pode pai, a minha criança, assim, mas ali, pode pai, tá julga, pode trinchar a minha na rosto. Pia fica mais, é mental, mas pia fica com mais saúde de memória. De memória, de um para outro tratamento que tá fica mais calmo, assim. Está racha roupa, está fica. Ali está falando de xuxa, está ele limpo o gosto. Trata folha, ali minha está folha, o que está a xuxa, rachado. Está coisa, está ficando triste. Ficando triste assim. Por isso, essa mãe diz ter esperança que um dia possa encontrar um tratamento digno para o seu filho, mesmo com as dificuldades do dia a dia. Com essa problemática dos doentes mentais circulando pelas ruas, sem auxílio e sem proteção, todos saem a perder, principalmente os operadores econômicos, porque muitas vezes são alvos de roubo, invasão, no qual assustam os clientes e muitas vezes são agredidos. Não tem que pôr paciência para morrer, às vezes nós tudo já não sabe, mas ninguém está acreditando um doente, assim. Não está fazendo uma cena na nossa família, não está atura e depois não está fazendo santa paciência com isso. Se passa que pedindo um 10 escuro, que as franes mesmo vai tomar um copo de água, se não tem, não está rasca, assim. Se nunca tem, não está fraco, vou voltar mais logo. Tem outro também que está querendo com pedra. Exatamente, tem tio que está querendo exagerar, mas que ela não está fazendo atenção com isso também, para mostrar, não. É nós que está acabando para apanhar atraso, assim, porque ele não vai esforçar para não pôr peto com isso. Daí nós que está apanhando atraso, nós não está fazendo, mas não está mais consciente. Mas esse que tem problema de saúde, mas não tem que estar descontado. E não chega de se algum vez aquela situação lá que chega de agredir pessoas? Não, normalmente dentro do mercado ali não. Na rua eu estou acontecendo de vez em quando, mas com nós não. A minha casa lá na onde que está vindo lá, tem um que sempre também está oferecendo bafatada. Mas se está fechado é mais bom para morrer, será bafatada também que está ficar direito. Está invadido e no lugar de comida, eu sempre está por se assim de um mau estado, que ela é seguro. Entretanto, as duas grandes perguntas que ficam por responder é porque os doentes mentais sempre procuram as cidades para se estabelecer e de quem é a responsabilidade destes estarem nas ruas a deambular e sem tratamentos e cuidados. Quem nos responde a essas duas questões é o sociólogo Henrique Varela. Normalmente os doentes mentais procuram locais onde há muita gente para que tenham maior interação. E no centro da cidade é o local onde há aglomeração de gente e também é um local onde conseguem, por exemplo, pedir mais apoios, mais ajudas e normalmente acabam por pedir tipo de esmola. E nos centros urbanos há essa possibilidade. É uma forma estratégica, porque o centro da cidade é um local estratégico para a presença e para a permanência dos doentes mentais. E por isso que ficam deambulando pela cidade, nos arredores da cidade, nas praças e nos locais onde tem os cafés localizados estrategicamente, onde há afluência de pessoas. A responsabilidade, primeiro, passa pela família, que tem que acompanhar, tem que proteger. Mas saindo da esfera familiar, chegando já na sociedade, tem também a responsabilidade das autoridades. As autoridades têm essa responsabilidade de acolher essas pessoas que, por uma razão ou outra, uma infelicidade ou outra, acabaram por cair nessa situação de doença. E, sendo o papel da autoridade, a autoridade deve ter, por exemplo, um local para os acolher, para os proteger e para dar esses cuidados. Aqui a doença mental é uma doença como qualquer outra doença, mas só que é uma doença que às vezes as pessoas não aceitam. E quando há um familiar, por exemplo, que está padecendo da doença mental, muitas vezes os familiares mais próximos acabam por se afastar, acabam muitas vezes até por esconder essa pessoa. E daí que esse é o lado negativo, é um lado muito triste de gente que padece de patologia mental. Temos que tomar consciência, mais uma vez, que a doença mental é igual a qualquer outra doença. Sendo igual a qualquer outra doença, merece o acompanhamento, merece o seguimento e merece toda a atenção, a começar da família, passando pelas autoridades. Em
Suma, os doentes mentais de Santa Catarina de Santiago vão continuar a sofrer dessa doença curável e os residentes e visitantes, incluindo turistas, vão continuar a sofrer de assédio até que essa triste realidade seja resolvida com a instalação de um centro psiquiátrico na região norte de Santiago. A saúde mental é um assunto que diz respeito a todos. Por isso, devemos apostar na prevenção e estar ciente aos sinais de alerta. Foi assim o contato direto desta edição. Fique bem na companhia da Record TV e tenha uma ótima noite.